Como era esperado, a maioria do Partido Republicano no Senado dos Estados Unidos absolveu o presidente Donald Trump no processo de impeachment. Só um senador republicano, o ex-candidato à presidência em 2012, Mitt Romney, condenou Trump por abuso de poder. Eram necessários os votos de 20 senadores do partido do governo para afastar o presidente. O processo começou em setembro na Câmara dos Representantes, dominada pelo Partido Democrata de oposição. Trump foi investigado por pressionar o novo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a abrir inquérito sobre as atividades de Hunter Biden, filho do ex-vice-presidente Joe Biden, que pode ser o principal rival de Trump na eleição deste ano, em 3 de novembro. Hunter dirigiu uma empresa de gás na Ucrânia. Trump segurou uma ajuda militar de 391 milhões de dólares, aprovada pelo Congresso, para pressionar o líder ucraniano. Também queria a abertura de um inquérito para acusar a Ucrânia e não a Rússia pela interferência indevida nas eleições de 2016 nos Estados Unidos. Um agente secreto que teve acesso ao conteúdo de um telefonema de Trump e Zelensky em 25 de julho deu alerta. O presidente exigia um anúncio oficial da abertura de investigações sobre Biden e o filho. Usou a máquina pública para conseguir um trunfo na campanha eleitoral deste ano. Em 17 de dezembro, a maioria democrata na Câmara dos Representantes aprovou a denúncia contra o presidente com 2 acusações: abuso de poder ao usar a máquina pública para pressionar o presidente de um país estrangeiro em benefício próprio e obstrução do Congresso ao se negar a entregar documentos e autorizar assessores a depor. Pela Constituição dos Estados Unidos, basta uma maioria simples para denunciar um presidente num processo de impeachment. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, demorou a enviar o processo ao Senado para pressionar os líderes republicanos a realizar um verdadeiro julgamento com a apresentação de documentos e depoimento de testemunhas. Mas o impeachment é um julgamento político, onde o que importa é o apoio no Congresso e não os argumentos jurídicos, o que a ex-presidente Dilma Rousseff e a cineasta Petra Costa ainda não entenderam. A maioria republicana no Senado não quis correr o risco de se expor e absolver o presidente que abusou do poder num processo muito longo. Seria desgastante. Trump tem grande apoio entre o eleitorado republicano, assim só um senador teve a coragem de votar com base nas provas apresentadas pela Câmara. No Senado são necessários 2/3 dos votos para afastar um presidente dos Estados Unidos num processo de impeachment, o que nunca aconteceu. Nos 2 casos anteriores, Andrew Johnson em 1868 e Bill Clinton em 1999, foram absolvidos. Desta vez era preciso que pelo menos 20 senadores republicanos votassem com os democratas para afastar Trump. Só Romney teve coragem. Foi o primeiro senador a votar contra um presidente de seu partido num processo de impeachment na história dos Estados Unidos. Por 52 a 48, Trump foi absolvido da acusação de abuso de poder. Por 53 a 47, foi absolvido da acusação de obstrução da investigação parlamentar. Este resultado era esperado. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, só iniciou o processo na expectativa de desgastar o presidente e os senadores que o absolveram, tendo em vista as eleições de 3 de novembro. Ainda é cedo para avaliar se a jogada deu certo. A popularidade de Trump subiu na última pesquisa do Instituto Gallup, em que 49% aprovaram seu governo contra 50% que desaprovaram. Entre os eleitores democratas, 85% queriam o afastamento do presidente. Entre os republicanos, menos de 10%, que explica o apoio da bancada a Trump. No eleitorado como um todo, cerca de metade queria ver Trump fora da Casa Branca. A presidência festejou a absolvição, declarando que Trump foi totalmente inocentado depois de ser vítima de mais uma caça às bruxas. Nancy Pelosi não se deu por vencida. Afirmou que Trump é uma ameaça à democracia americana por se considerar acima da lei.
O presidente e os republicanos do Senado banalizaram o respeito à lei, acusou a presidente da Câmara. Ontem, antes de fazer o discurso sobre o Estado da União, uma prestação de contas anual do presidente dos Estados Unidos ao Congresso, Trump se negou a apertar a mão de Pelosi. No discurso, apresentou seu governo como o melhor da história do país, usando dados falsos e mentirosos para se vangloriar, ignorando, por exemplo, que o crescimento da economia começou em 2009, no início do governo Barack Obama, e que, na média mensal, muito mais empregos foram gerados sob Obama do que em seu governo. No final, enquanto Trump era aplaudido, Pelosi rasgou uma cópia do discurso ostensivamente diante das câmeras. Alegou depois que era a maneira mais cortês de manifestar seu descontentamento diante de um manifesto de inverdades. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.